Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, meu amor. Boa noite, gente. Toda honra, toda glória somente a Jesus, amém? Eu estou ouvindo um pouquinho aqui, não sei se é a minha voz que é baixa, mas eu queria ouvir um pouquinho mais a minha voz aqui. Essa semana, como diz o pastor Dias, né, realmente eu tenho ministrado pouco, né, aqui na igreja. Mas eu adoro ministrar, é uma coisa assim que, tem aqui já, que agrada muito assim o meu coração. Eu não sei o que é que acontece, mas quando eu estou estudando algum assunto, antes de eu terminar de concluir aquele assunto, já vem um negócio assim dentro de mim, uma inquietação, porque eu tenho que passar aquilo que eu acabei de perceber para alguém. Aí muitas vezes eu não terminei ainda nem de concluir tudo que eu estou recebendo, eu já estou no WhatsApp com o Paulo Anque, com a Donete, com as minhas discípulas. Olha aqui o que eu descobri, olha aqui o que é que está acontecendo, olha aqui o que é que a Bíblia está falando aqui, porque é algo que realmente a vontade assim de passar, né, de poder compartilhar dentro do meu coração é muito grande. Eu acho que é porque eu tenho um dom para ensino, né? Desde a época da faculdade, quando se falava em vai dar uma palestra, uma coisa, eu já estava lá me escalando para falar, porque eu gosto mesmo dessa parte de ensinar. Mas, como eu disse anteriormente, toda glória, toda honra somente a Jesus, né? Que tudo é a graça e a misericórdia dele na nossa vida. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, né? E crescer também nesse entendimento junto com vocês, a respeito de algo muito, assim, um pouco mais profundo e mais salutar no reino de Deus, do que o que a gente costuma rotineiramente entender do que seria buscar a Deus e se relacionar com Deus. Algo assim que transcende um pouco mais a questão de eu entender que Jesus morreu na cruz, que existe um Deus que quer se relacionar comigo e que para isso, para poder restaurar e resgatar esse relacionamento comigo, que sou humano, ele teve que mandar o seu filho, que saiu da posição de Deus para a posição humana, para que ele morresse naquela cruz, para poder apagar todo o nosso pecado no mundo espiritual, para que pudesse nos dar acesso a esse Deus. E esse mesmo Deus, ele quer, na verdade, não só nos levar para o céu através desse ato de redenção, mas Deus, ele quer construir um relacionamento íntimo e profundo conosco ainda aqui na terra. O plano de salvação, ele não se restringe apenas a levar você para o céu, a livrar você do inferno. O plano de salvação, ele também tem como objetivo, e um objetivo assim muito prazeroso da parte de Deus, se relacionar de forma íntima e profunda com você. Aqui na terra, o relacionamento mais profundo que nós podemos ter com uma pessoa é no casamento, sim ou não? Pelo menos deveria ser, né? Se existem alguns casamentos que esse relacionamento não é assim, está errado. Mas o tipo de relacionamento mais profundo que você poderia ter com uma pessoa aqui na terra se chama casamento. Mais do que uma amizade, mais do que pai e mãe, é uma aliança de sangue que é feito no matrimônio, através do relacionamento íntimo. E você dorme e acorda todos os dias com aquela pessoa, e você começa a conhecer os defeitos, e você começa a conhecer as virtudes, e chega um ponto que você olha para a pessoa e você já consegue discernir até o que ela está pensando e o que ela pretende fazer. Sim ou não, aos casados aqui? Sim. Então não existe outro relacionamento mais íntimo do que isso. E o que é que Jesus, como é que Jesus se caracteriza para a sua igreja? Como o noivo. E a igreja seria a sua esposa, num matrimônio que vai acontecer na eternidade, amém? Quando Deus colocou o homem aqui na terra, Adão,
Quando ele criou o ser humano, ele criou com que objetivo? De simplesmente fazer o ser humano e jogar lá no Jardim do Éden, naquele lugar? Não. O objetivo foi se relacionar de uma forma íntima e profunda, porque Deus, todas as tardes, no final da tarde, vinha para passear e conversar com Adão. Então, o objetivo de Deus, que está no coração dele, é poder ter esse relacionamento íntimo e profundo conosco. E aí aconteceu que Deus fez a primeira aliança, que está no Velho Testamento, mas não satisfeito com aquele tipo de relacionamento que havia entre Deus e os seus filhos no Velho Testamento, ele resolveu renovar essa aliança e fazer uma nova aliança, agora, através de Jesus e do Espírito Santo, que entra dentro do nosso espírito, habita em nós e está ali, 24 horas comigo e com você. Mas existe um objetivo. E existe um objetivo muito maior, que transcende esse pensamento que a gente tem de apenas vir para a igreja aos domingos, ouvir uma boa palavra, um pregador muito ungido bota a mão na sua cabeça, você cai no chão, volta para casa e continua do mesmo jeito. Ou então, que transcende, que é muito mais além do que você viver numa eterna luta para obedecer tudo que está escrito aqui na palavra, todas as regras, todos os mandamentos, todos os princípios, e matar a carne todo dia, e dizer não para a minha alma e para a minha natureza, porque eu preciso andar em obediência e santidade. Eu quero falar de algo além disso. Eu quero falar hoje algo que transcende essa forma muito superficial que nós temos de ver Deus e esse relacionamento. Está entendendo? A gente vai meditar um pouquinho então, para a gente entender aonde eu quero chegar. A gente vai meditar num texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 7. Coloca aí a versão NVI, que é pronto, que é a mesma que eu tenho aqui. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele vai comparar as duas alianças. Ele vai comparar a primeira aliança, que foi aquela que foi exercida no Velho Testamento, a aliança de Deus com os homens naquela época, e agora ele vem comparando a nova aliança, que é essa que nós estamos vivendo hoje, que é o Novo Testamento. Ele faz uma comparação e no final ele vem dizendo o motivo, o porquê que Deus quer se relacionar com a gente dessa forma. A partir do versículo 7, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Aqui ele está se referindo ao Velho Testamento. Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito, esse ministério atual nosso, ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Eu quero ler esse versículo na Bíblia judaica, numa versão um pouco diferente dessa. Na Bíblia judaica, esse versículo diz assim: pois se havia glória no que seria para declarar culpados as pessoas, quão maior será a glória sobejante das obras de inocentar pessoas, se referindo à nossa nova aliança. Versículo 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto,
Visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A pergunta é, todo mundo entendeu esse texto da forma como eu li? Quem entendeu tudo? Quem entendeu tudo? Quem entendeu tudo? Quem não entendeu nada? Podem ser sinceros. Quem não entendeu nada? Quem entendeu assim, ó? Ainda bem, Senhor. Glória a Deus que vocês não entenderam tudo, é o que eu quero dizer. Porque se vocês tivessem entendido tudo, eu já ia parar e ir para casa. Mas como vocês não entenderam tudo, sabe o que é que nós vamos fazer a partir de agora, com uma nova leitura que eu vou fazer? Nós vamos contemplar o que está escrito aqui. Calma. Evitem palmas, por favor, porque atrapalha meu raciocínio. Olha só. A primeira leitura que eu fiz, eu apenas li. Eu não contemplei o que está escrito aqui. Eu li. E quando você lê, as coisas ficam assim, ó, muito superficiais. Você entende uma coisinha ali, outra acolá, pega alguma coisinha ali, aí você fecha a Bíblia, sai para trabalhar, sai para fazer outra coisa, e não fez muita coisa não. Mas quando você para pegar essa palavra, com um tempo de qualidade, onde você se tranca no seu quarto, você fecha a sua porta, desliga o celular. E aí você diz assim, eu tenho 2 horas para passar aqui nesse texto. Aí você começa a contemplar, frase por frase, palavra por palavra, vírgula por vírgula. E aí quando você começa a contemplar e a ver com bastante calma, aí as coisas começam a aparecer. Vamos fazer isso? Para a gente entender o que é que está escrito aqui? Para a gente chegar no ponto final desse texto, a gente precisa entender o que é a glória de Deus. Porque nesse texto, no final, que é o que todo mundo entendeu, é que diz assim, que de glória em glória eu vou me transformando à imagem de Deus. Vocês entenderam isso? Sim. De glória em glória, eu vou me transformando segundo a imagem de Deus. Mas o que é essa glória? O que é a glória de Deus? Já pararam para pensar? Eu já parei e pesquisei e fui atrás. E cheguei à conclusão de que a glória de Deus é um peso, no sentido de não ser pesado, mas no sentido de ser todos os atributos invisíveis de Deus que se manifestam numa determinada situação ou num determinado lugar, a ponto de você conseguir ali entender e perceber no seu espírito, porque você não enxerga, não é palpável, mas você consegue entender e perceber que uma presença muito forte, impactante, pesada, está nesse lugar. É mais ou menos isso. Porque não dá para descrever com palavras a exatidão do que seria a glória de Deus.
Porque a glória de Deus é algo muito grande, muito profundo, que vai muito além do que a nossa capacidade de entender, de compreender, de pensar no que seria. Imagine esse Deus infinito, grande, tremendo, criador de tudo, que domina todas as coisas, que tudo está debaixo da sua vontade. Ele resolve se manifestar em algum lugar, ou em alguém, ou em uma situação, e todos aqueles atributos, que eu nem sei quais são todos eles, amor, paz, bondade, benignidade, retidão, justiça, paz, tudo aquilo, na sua imensidão, resolve vir, bum, e se manifestar naquele ambiente. Resplandecer como uma grande luz, que ofusca o olhar. Porque quando a glória de Deus desceu e se manifestou na vida de Moisés, ele tinha que usar um véu, porque aquela glória era uma luz tão intensa, tão poderosa, que ia cegando todo mundo ao seu redor. Então é mais ou menos isso. Mas olha aqui o que é que Champlin, um grande teólogo, descreve o que seja a glória de Deus. Significa esplendor, magnificência ou bem-aventurança. Refere-se a resplendor ou brilho, às emanações de luz, ao halo imaginário em forma de uma figura santificada, ou ao esplendor e brilho do ser divino. A própria presença de Deus pode ser chamada de glória, por causa do seu estado exaltado. O vocábulo mais comum é kabod, que se deriva de kabed, que significa ser pesado, dando a ideia de alguma coisa hiperimportante. Por extensão metafórica, vem indicar. O que é que isso indica? Esse peso sobre alguma coisa. Não é um peso que lhe força alguma coisa, mas é um peso no sentido de dizer que existe um valor, uma dignidade, um esplendor, algo revestido de substância espiritual. Então, a glória de Deus é algo grande, tremendo, único, maior do que qualquer outra coisa no seu grau de importância. A palavra glória no grego, na Bíblia, no grego, no original, ela vem aparecendo 60 vezes como daxaro. De Mateus a Apocalipse, ela apresenta 60 vezes. E em outra palavra, 165. 165 mais 60 dá 225, não é isso? Então, a palavra glória, ela aparece na Bíblia original, de Mateus a Apocalipse, 265 vezes. Isso quer dizer o quê? Que é algo muito importante que nós devemos conhecer. Se não fosse, não estaria tão enfatizada na Bíblia, para que nós pudéssemos conhecer o que é essa glória. E não apenas, olha só, não apenas conhecer de ouvir falar, porque simplesmente a pastora Angélica, o pastor Dias ou o pastor Daniel veio aqui e lhe ensinou o que é a glória de Deus. E você ouviu e você entendeu. Não só isso, mas que você possa desfrutar, experimentar dessa glória na sua vida. Amém? Agora sim, vamos contemplar a palavra de Deus. Versículo 7. O ministério, que ministério é esse? O ministério que acontecia na velha aliança, através de Moisés e dos outros homens de Deus. O ministério que trouxe a morte foi gravadas com letras de pedra.
Ele está falando que aquele ministério da velha aliança era um ministério que não levava à vida, mas levava à morte. Ele foi gravado em tábuas de pedra, tábuas da lei. Ele está se referindo aos mandamentos. Por que é que ele está dizendo que aquele ministério, onde Deus vem até Moisés e vem com os mandamentos, 10 ordens que os homens tinham que cumprir, levava à morte e não à vida? Porque as pessoas ali praticavam aquela obediência simplesmente por medo de serem amaldiçoados, medo dos resultados. Ora, se eu não honrar pai e mãe, eu não terei vida longa sobre a terra, então eu vou honrar. Ora, se eu matar, alguém vai vir e vai me matar. Ora, se eu adulterar, eu vou perder a minha família, a maldição de Deus vem sobre a minha vida, eu perco a minha casa. Ora, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, então eu faço ou eu não faço. Mas dentro do coração daquelas pessoas, elas não estavam nem um pouco interessadas em se relacionar com esse Deus. Elas não estavam apaixonadas por Deus. Elas queriam obedecer simplesmente como forma de trocar com Deus um favor. Eu obedeço e Deus me paga através de uma bênção. Eu obedeço e Deus me abençoa. Eu obedeço e Deus me abençoa. Mas o coração estava muito longe de Deus. Então aquela aliança, aquele ministério, ele não trazia vida, ele trazia morte. Porque era só algo de aparência. Mas no fundo do coração daquelas pessoas, não existia nenhum interesse em se relacionar com Deus por amor, por afeição, por prazer de estarem na presença de Deus. Vamos caminhar? Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Olha, mesmo assim, mesmo sendo um ministério que trouxe morte na vida das pessoas, porque era um ministério apenas de aparência, mesmo assim, Donete, esse ministério, ele veio com tanta glória, que Moisés tinha que esconder o seu rosto, colocar um véu para não ofuscar os olhos dos israelitas. É isso que ele está dizendo. Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Repita comigo, desvanecente. Aquele ministério ali, aquela glória que Moisés conseguiu atrair para ele, simplesmente porque Moisés tinha um coração diferente. Moisés saía do arraial, montou uma tenda em outro lugar, e ele ia para ali, ficava sozinho com Deus, e não tinha hora nem dia para sair. Ele queria era Deus a todo custo. E por causa desse coração interessado em Deus pelo que Ele é, e não porque Ele pode me dar, por causa desse coração, a glória de Deus veio sobre a vida de Moisés. Mas essa glória, ela era desvanecente. Era uma glória que acabava. Era uma glória que não permanecia. Era uma glória que se esvairava. Que aos poucos, dia após dia, foi desaparecendo, 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 ao ponto de acabar completamente. Agora ele vem no versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Olha só, gente, se aquele ministério que trouxe morte, que a glória vinha, mas a glória ia embora, ele teve o seu poder, quanto mais esse ministério de hoje, através de Jesus, do Espírito, que entra dentro de nós, e essa glória não tem fim. Imagina o poder que esse ministério não tem. É isso que Paulo está falando aqui. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Vamos ler na Bíblia judaica que fica mais claro.
Pois, se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, por quê? Porque se eu obedecesse, eu era abençoado. Se eu não obedecesse, eu era queimado vivo. Então era um ministério que veio para trazer culpados. Era um ministério que veio para matar as pessoas. Você desobedece e você morre. Quão maior será a glória sobejante das obras de inocentar pessoas? Como é agora a nova aliança? Você peca, você mata, você rouba, você estupra, você tem maus pensamentos, você adultera, você está longe de Deus simplesmente. Mas você vem para Jesus e o que é que Ele faz? Ele não te condena. Ele apaga os teus pecados, te torna justo e te leva para o céu. Então não é mais um ministério que traz condenação. É um ministério que agora ele traz justificação. Os pecadores todos vêm para Jesus, recebe, se rende a esse Deus e agora Ele apaga todos os seus pecados, te tira das trevas e te transporta para a sua maravilhosa luz, te dando o direito de ser chamado filho de Deus e herdar todas as promessas que Ele tem para os filhos dEle. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o ministério, é a aliança que nós estamos vivendo hoje aqui na terra, através de Jesus. Vamos para frente. E, pois, o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, aquela glória que Moisés recebeu, aquela glória toda, que se manifestava no Velho Testamento, agora não tem glória nenhuma. Porque se eu for comparar aquela glória a essa glória de hoje, que ela é insuperável, aquela outra se torna sem valor. Pelo tamanho do valor que hoje tem essa glória através de Jesus. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Deixa eu dizer uma coisa para você. A glória que está dentro de mim e de você, ela é maior, mais ofuscante, mais brilhante, mais importante do que a glória que estava no rosto de Moisés. Já parou para pensar nisso? A glória que vem sobre nós, que está dentro de nós através da presença do Espírito Santo, ela é muito mais impactante do que a glória que Moisés recebeu naquele dia, onde a face dele reluzia. É isso que está dizendo aqui o texto. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ou seja, ele está dizendo aqui que aquele véu, aquele objeto que estava na face de Moisés, ele impedia que os israelitas desfrutasse daquela glória que estava apenas em Moisés. O que ele está dizendo aqui é que as pessoas, elas não tinham o direito, a possibilidade de desfrutar dessa glória. Eram para poucos, muito poucos. E mesmo quando ela vinha para esses poucos, ela se desvanecia. Ela não ficava para sempre. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje uma aliança que quando nós recebemos, nós firmamos essa aliança em Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, que é o próprio Espírito de Deus, ou seja, é a vida de Deus
dentro de mim, a pessoa de Jesus, dentro de mim, essa glória, ela já está em mim. Aqui dentro. De forma definitiva. Ela não vai acabar, ela vai perdurar, ela é infinita, ela não tem fim. Ela não tem tamanho. Pastora, se é assim, por que é que eu não consigo ver? Por que é que eu não consigo sentir? Porque você não chegou no versículo 18. O versículo 18 nos ensina a desfrutar dessa glória. Vamos caminhar? Na verdade, a mente deles, falando do povo de Israel, se fechou. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. Olha, pastor Daniel, é o seguinte, sabe aquele véu que Moisés usava, que atrapalhava os israelitas, bloqueava os israelitas de verem a glória de Deus, pastor Daniel? Aquele lá, aquela situação. Olha, pastor Daniel, continua do mesmo jeito. Os israelitas, eles não conseguiram ainda entender que Jesus é o Filho de Deus prometido e que através de Jesus eu tenho esse relacionamento com Deus. Ou seja, pastor Daniel, eles continuam com o mesmo véu. Naquela época, era um véu físico que estava sobre a face dele. Mas agora é um véu espiritual. É um bloqueio no entendimento, na mente deles, que eles não conseguem reconhecer a Jesus como único Senhor e Salvador. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Os corações deles estão ali fechados, cobertos. Eles não conseguem entender que é em Jesus que nós conseguimos atrair a glória de Deus, o que Deus é, o peso de quem Deus é está em Jesus. E eles não conseguem entender isso. Ou seja, eles continuam com o mesmo véu sobre o coração deles. Mas, versículo 16, mas, quando alguém, preste atenção, alguém, agora já mudou de figura, não é mais só os israelitas aqui, é alguém, é qualquer pessoa. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia. Glória a Deus. Aquele bloqueio, aquela falta de entendimento, aquela cegueira que você tinha na ignorância, quando você não sabia que Jesus era Jesus. E o que ele veio fazer? Aquele véu, aquele bloqueio se rasgou completamente. Saiu da sua mente. Foram abertos os seus olhos e você conseguiu enxergar o plano de salvação. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Glória a Deus. Liberdade para quê? Para pular, para dançar, lá, lá, lá. Não. Você tem liberdade para isso. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando que agora, depois que o véu foi retirado, você tem liberdade de experimentar a glória de Deus. Por quê? Porque onde está o Espírito, ali a liberdade. Aleluia. Vocês querem aplaudir, né? Pode aplaudir agora. Deu para entender?
qual é a liberdade que esse Espírito Santo quer nos dar. Não é a liberdade para você ser feliz, alegre, pular, dançar, correr. É a liberdade de você experimentar a presença de Deus em toda a sua plenitude. É isso que o Espírito Santo nos dá, essa liberdade. Não é apenas de experimentar um arrupio, teve muita unção, xarabalalaia, unção, os cabelos arrupiou, Não, é a liberdade de você chegar no seu quarto, de você trancar a sua porta, de você planejar ficar 1 hora, mas a presença foi tão forte, tão marcante, tão impactante, tão gostosa, tão prazerosa, que quando eu olhei no relógio já eram 4 horas na presença dele. É isso que ele quer te fazer. É essa liberdade que nós temos, mas ainda não desfrutamos. Por quê? Porque não sabemos o caminho. Não sabemos como chegar lá. Não sabemos como encontrar esse lugar. Mas o versículo 18 vai nos dizer, amém? Vai nos ensinar. Vamos lá. 18. E todos nós, levante a sua mão, porque você está incluso aqui. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Com glória cada vez maior. Não tem fim. É cada vez maior. Se eu estou sendo transformado em glória cada vez maior, por que é que eu continuo na mesma posição há 7 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, me relacionando com Deus do mesmo jeito? 15 minutos por dia é o suficiente para me orar e pedir tudo que eu quero. Quando muito. Porque tem dia que eu acordo de manhã, mas o dia está tão cansado e estressado que não deu tempo nem disso. Mas não é com glória cada vez maior? Transformados com glória cada vez maior? Mas por que isso não acontece? Primeira coisa. Tem outro versículo que fala sobre o espelho, né? Bota a versão aí dele. Por isso todos nós, com faces descobertas, vemos a glória do Senhor como que em um espelho, não tem assim? Bota essa versão aí para mim, como que em um... Pronto. Mas todos nós, com rosto descoberto, todo mundo sabe o que é rosto descoberto agora? Sim ou não? Se não souber, eu prego tudo de novo. Com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Vejam só, se o meu rosto foi descoberto, e no versículo anterior ele fala que é através de Jesus que esse véu é retirado. Então é porque Jesus entrou em mim e o véu foi retirado e eu estou com o rosto descoberto. Sim ou não? Sim. Então, se Jesus agora está dentro de mim, então a glória de tudo que Deus é, também está dentro de mim. Sabe por quê?
Porque no versículo 4, no versículo 6 do capítulo 4, ele diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, se Cristo está dentro de você, todo esse peso, todos esses atributos de quem Deus é, as características de quem Deus é, elas também estão dentro de você. Quem tem espelho aí dentro da bolsa, a mulherada? Quem tem espelho, tire seu espelho da bolsa. Tire seu espelho da bolsa aí rapidinho e olhe para o seu espelho. Quando eu olho para o meu espelho, eu vejo o quê? Inclusive, o meu cabelo está muito alto. Quando eu olho para o meu espelho, eu vejo o quê? O que é que vocês estão vendo? Não é para se pentear, é só para olhar. Moisés, quando você olha para o seu espelho, você vê o quê? Eu mesma. Não. Você não vê você mesma. O espelho espiritual que está na sua frente é para que você olhe para ele, mas que você não veja você mesmo com os seus defeitos, as suas falhas, as suas problemáticas, a pessoa de baixa espiritualidade, ou a pessoa enfraquecida pelos seus pecados, ou a pessoa com as suas debilidades humanas, ou a pessoa que é em parte boa, em parte ruim, ou aquela pessoa que é em parte bem-sucedida e em parte mal-sucedida. Você não vê mais essa pessoa, mas quando você olha para o espelho espiritual, você vê uma pessoa segundo a imagem de Deus. Porque o que está dentro de você é nada mais, nada menos do que a glória de Deus na face de Cristo. É essa imagem que está dentro de você. E quando você olha, presta atenção, estão comigo? Quando você olha para essa imagem perfeita, você começa a se transformar naquela imagem. Quando você começa a contemplar essa imagem, você começa a se transformar nela. Agora vai começar a minha pregação. Que horas são? 7. Fala, Jesus, tá bom. Vamos lá. Contemplação não é simplesmente você passar os olhos em alguma coisa. Quando eu contemplo as estrelas, eu vou olhar o detalhe da estrela que brilha mais do que a outra. Eu vou olhar aquela ponta que está mais puxada do que a outra que está brilhando e uma que está ofuscada. E aí todo dia eu me sento lá na varanda e eu começo a contemplar as estrelas, a olhar os detalhes, as minúcias, as coisas que outra pessoa que passa os olhos não consegue ver. Porque se eu chego na minha varanda e eu dou uma olhada naquilo ali, e eu saio e vou fazer outra coisa, eu não vejo os detalhes. Mas se eu vou para a minha varanda e eu olho para aquele céu, e eu passo 2 horas olhando aquilo ali, eu consigo ver coisas que aquela outra pessoa não viu, porque ela apenas passou os olhos, ou ela nem foi contemplar. Contemplação, bota a definição aí. Do latim contemplatione, ação de olhar atentamente. Aplicação demorada. Fale aí, demorada. Demorada.
Demorada não é 15 minutos, não é meia hora, não é 45 minutos, não é 1 hora, não é 2, não é 3, não é 4. É demorada. Aplicação demorada da vista e do espírito. O que é isso? Isso daí não foi na Bíblia não, foi no dicionário. Da vista é quando eu leio. E do espírito é quando algo dentro de mim anseia e deseja profundamente compreender o que está além das letras. O meu espírito quer saber mais. Quer aprender mais. Quer receber mais. Quer descobrir coisas que estão além do que está escrito. Isso é contemplar. Meditação profunda, conhecimento de Deus e das realidades divinas, olha o detalhe, não por vias e métodos discursivos, e sim pela vivência. Pastor Daniel, vamos discutir a Bíblia, filho. Aí a gente vai lá. 6 horas discutindo a Bíblia, discutindo teologia. Aí o pastor vem com a metralhadora em cima de mim, eu vou com outra em cima dele. Quem é que está certo, quem é que está errado? Perdendo tempo, não vai levar a nada. Porque quando você quer experimentar da glória de Deus, não é com métodos discursivos, e sim pela vivência com esse Deus, com essa palavra, através da oração, através da contemplação do que está aqui nesse texto. Está com algum tempinho que eu desisti de discutir. Quando eu começo a conversar com alguém sobre algum texto, e que eu vejo que aquela conversa vai entrar num cunho discursivo, eu paro. Eu paro. Você tem o seu entendimento, eu tenho o meu. Ponto final. Porque não adianta. Não é assim que nós vamos experimentar dessa glória. Não é assim. Vamos lá. Então, 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, que não é mais nós que estamos com o rosto desvendado, para que não vejam a luz de quem? Do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está aqui. A face de Cristo com a imagem de Deus. A glória está dentro de você. Para que você possa contemplar essa glória e experimentar dessa glória e desfrutar dessa glória, que é a presença massificante desse Deus na sua vida. Você tem que transcender essa teoria superficial que tem na sua cabeça, de você servir a Deus na base da força e da violência. Não é isso. Eu vou orar na marra, eu vou agora ler a Bíblia na marra, eu vou parar de pecar na marra, eu vou matar minha carne todo dia, e eu vou obedecer ipsilítrio que tem aqui, e agora eu vou ler a Bíblia todinha em um mês, todos os meses. Você não vai conseguir sair do canto. Porque isso aqui de contemplar a face de Cristo tem a ver, sabe com o quê? Com o nível de paixão que tem no seu coração por esse Deus. Isso aqui tem a ver com a quantidade de amor e de desejo que você tem de conhecer a esse Deus. Enquanto nós estivermos
nos relacionando com Deus na base do troca-troca. Senhor, eu te obedeço e tu me dá, eu te obedeço e tu me dá, eu te obedeço e tu me dá. Você não vai desfrutar nunca dessa presença, dessa glória. É aquela história. Se Deus quiser, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá. E se Ele não me der? Eu vou embora servir a outro Deus? É aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Você está nesse nível de amor por Jesus? Se a porta abrir, eu estou aqui. Se não abrir, eu estou aqui. Se a bênção vir, eu estou aqui. Mas se não vir, eu estou aqui. A segunda coisa que esse versículo nos ensina é que não podemos ficar apenas na contemplação, mas essa contemplação, ela tem que gerar em nós transformação. Transformação. A partir do momento em que eu começo a contemplar, e que essas verdades entram profundamente no meu coração, na minha alma, no meu espírito, e eu desejo profundamente ser transformado e aplicar isso na minha vida. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticante. Só que a gente está esperando sentir vontade de não pecar. Quando eu sentir vontade de não pecar, eu paro de pecar. Senta, como é o ditado? Senta no pudim, que é mais fácil. Não tem um ditado assim? Quando você quer moleza? Quer moleza? Senta numa gelatina. Senta na maionese, sei lá, enfim. Você quer moleza? Meu filho, vá procurar outra coisa. Porque não é assim que você vai experimentar da glória de Deus. Você começa a desfrutar de uma paixão por Jesus, pela presença dEle, uma sede de estar na presença dEle. E quando você começa a contemplar a Bíblia com esse coração, eu não estou lendo por obrigação, mas eu estou lendo porque eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. E aí eu começo a ler essa palavra com outros olhos, com um olhar de amor, de desejo, de zelo. E aquelas coisas vão entrando dentro de mim, e elas vão me transformando, porque a partir de agora, a minha vontade é agradar a esse Deus. Não é porque eu deixando de pecar vou ser abençoado, mas porque eu deixando de pecar, Deus vai se alegrar comigo. Eu vou agradar o coração do meu Deus. É isso que nos transforma. O que nos transforma à imagem de Deus é quando o nosso coração começa a desejar a Deus de uma tal forma que você começa a querer ser igual a Ele. Não porque vai ser bom para você, mas porque você vai ser igual a Ele. Simplesmente por isso. Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Paulo aqui, obrigado. A gente estava conversando sobre isso essa semana e aí ele me deu esse versículo para complementar aqui. Aqui está dizendo que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando o Espírito de Deus, a glória de Deus entra no seu espírito, que é o lugar que ele habita, o seu espírito se torna uma lâmpada do Senhor. Só que essa lâmpada,
ela não vai apenas iluminar o que está fora. Essa glória, ela não tem apenas o objetivo de iluminar para fora e de você exalar o bom perfume de Jesus. E aonde você chegar, as pessoas vão perceber que existe ali algo diferente em você, que é a presença viva de Jesus. Mas essa luz, ela vai vasculhar cada parte do seu ser. E aí, depois que essa luz vasculhar todos os mínimos detalhes de dentro do seu ser interior e iluminar tudo, porque quando a luz entra, as trevas saem. Quando todas as trevas, todos os quartinhos fechados tiverem sido abertos e essa luz puder penetrar todo o seu ser, aí sim, você vai se tornar essa própria luz, porque não há mais nada obscurecido. Não há nenhum quartinho com a porta trancada onde essa luz não entrou. Não há nenhuma área da sua vida onde essa luz não pôde entrar para que as trevas saíssem. Quando você chegar nesse nível em que todo o seu ser interior tiver sido vasculhado por essa luz, tiver sido preenchido por essa luz, aí sim, você agora foi transformado na própria imagem de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E para completar, de glória em glória, isso quer dizer o quê? Que assim que eu me converto, esse Espírito de Deus, Espírito Santo entra em mim, e aí uma luz invade o meu ser, e agora a partir de amanhã eu já saio caminhando totalmente diferente, iluminando tudo e a todos. Ah, se fosse assim. É de glória em glória. Isso dá a nos entender que é um processo. E é um processo sem fim. Por quê? Porque a glória de Deus, ela não tem fim. Ela é infinita. Então não dá para a gente conceber a possibilidade de alguém chegar ao ponto final dessa glorificação. Eu já me transformei completamente à imagem e semelhança de Deus através da sua glória na face de Cristo. Agora eu estou perfeito e ponto final. Cheguei ao estágio máximo. Não existe. Porque a glória de Deus é infinita. E se é de glória em glória, glória em glória, glória em glória, glória em glória. E se isso é infinito, isso não vai terminar nunca. Mas infelizmente, alguns pensam que já sabem tudo, aprenderam tudo, ouviram tudo, e não há mais nada a se ouvir e se aprender. Porque eu cheguei ao ponto final da glorificação. É por conta dessa glória, olha só, a dimensão do que é isso. É por conta dessa glória ser infinita, não acabar nunca, e eu ter a possibilidade de andar de glória em glória. É por causa disso que nós estamos numa posição superior aos anjos. Vocês não ouviram, não? Nós estamos numa posição superior aos anjos. Aleluia! Porque essa glória não acaba nunca. E quanto mais eu caminho nessa glória, mais essa glória me transforma à imagem e semelhança de Deus. E os atributos de Deus, e a plenitude total, completa de quem Deus é infinita. Não tem como a gente mensurar. Se eu estou sendo transformado a essa imagem, é um processo sem fim. Uma glória puxa a outra, e assim eu vou subindo.
jamais descendo. A minha vida espiritual, ela tem que ser uma crescente. Ela não pode estagnar. Ela não pode parar de andar. Ela não pode oscilar. Gente, tem gente que anda assim, sim ou não? Vem um pregador de fora, é muita unção. Bota a mão na minha cabeça e agora transfere a tua unção. Transfere a tua unção. O cara passou ali anos e anos se consagrando, buscando a Deus, trancado no quarto, contemplando. Aí vem e transfere para você que não fez nada. E você recebe? É mágica? Não existe isso. Você quer essa unção da presença de Deus que o pastor fulano de tal tem? Pague o preço. Vá buscar no seu quarto, no seu tempo a sós, deixando de estar no Facebook para estar orando. Deixando de estar no WhatsApp para estar se consagrando. Deixando de estar conversando na esquina para estar dentro do seu quarto de joelho e clamando. Deixando de falar da vida alheia. Vocês gostam, né, disso? Por quê, hein? Porque todo mundo aqui faz isso, né? Deixando de falar da vida alheia para estar orando lá no seu quarto de madrugada. Deixando de estar comprando besteira no shopping, passeando, olhando vitrine, 4 horas, porque é bom olhar vitrine, eu fico na moda. Para estar lá no seu quarto, jejuando, tirando uma refeição, orando e lendo a palavra. É engraçado isso? Não, é triste. É triste. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Isso é triste. Sabe por quê? Porque nós estamos trocando o que é incorruptível, coisas espirituais, incorruptível, que não tem como descrever o valor delas, numa simples pregação dessa. Nós estamos trocando tudo isso por coisas tão banais, por coisas tão... É isso que nós estamos fazendo. Sabia? Só que existem pessoas que querem algo mais. Existem pessoas... Pode vir o louvor, por favor? Existem pessoas que entenderam o tamanho e o valor que é estar na presença de Deus. Elas experimentaram uma vez, talvez, mas no dia que elas experimentaram, aquilo foi tão forte dentro delas que gerou um desejo ardente de não sair mais desse lugar. E aí elas começaram a buscar insistentemente por essa presença. Elas começaram a buscar de forma até louca, porque elas estavam desesperadas por essa presença. Eu quero dar um testemunho do pastor Luciano Subirá, para concluir, eu prometo que eu termino agora. Presta atenção aqui, ó. Para fechar o que eu quero dizer para você hoje. Pastor Luciano Subirá, foi sem querer, eu estava procurando uma música no AudioTube, para baixar no meu celular. Eu estava renovando as minhas músicas do louvor. E aí terminei caindo num testemunho do pastor Luciano Subirá, agora, antes de ontem. E aí eu ouvi ali o que me interessou, e aí depois eu terminei nem ouvindo mais o que ele tinha para dizer. Eu creio até que Deus foi que me conduziu para esse testemunho dele, para me concluir essa palavra com isso. Pastor Luciano Subirá, eu vou dizer, porque como está na internet, eu posso falar.
Pastor Luciano Subirá, que é um grande homem de Deus, cheio da glória de Deus, é ou não é, para os que conhecem? É. Ele disse que em 1994, olha só, 1994, dia 31 de dezembro, ele estava almoçando com a sua esposa, e ele olhou para ela e disse assim: amor, eu vou fazer 21 dias de jejum só na água. A mulher olhou para ela e disse assim: como assim? Porque o máximo que ele tinha feito eram 14 dias de jejum só na água. Aí a mulher dele disse assim: como assim? Deus falou com você, né? Não, Deus não falou comigo, é eu que quero algo mais do que eu tenho. Eu quero sair desse estado raso. O homem já fazia 14 dias de jejum só na água, e ele se considerava ainda num estágio raso de relacionamento com Deus. Só um minuto. Então ele disse: não, Deus não me pediu esse jejum. Eu é que quero fazer, porque eu quero sair desse lugar em que eu estou. Eu quero algo mais de Deus. E ele começou o jejum. Nesse meio período aí, desses 21 dias, ele foi para uma reunião na igreja que não tinha nada de buscar Deus, de orar, nada. Era uma reunião de liderança para decidir alguns assuntos. Chegando nessa reunião, alguém inventou de levar um violão e adorar ali antes de começar a reunião. Nesse negócio, ele começou a chorar, e eles começaram a clamar pela presença de Deus, e a presença de Deus não vinha. E ele disse assim para ele mesmo: Senhor, o que é que precisa mais eu fazer? Eu estou aqui numa caminhada de 21 dias de jejum pela tua presença, mas eu ainda não estou atraindo a tua presença como eu preciso, como eu desejo. O que é que eu preciso fazer? Ele disse que foi até indignado com o Senhor. Só que ele ouviu imediatamente o Senhor dizer no ouvidinho dele assim, ó: até que nada mais importe. Até que nada mais importe na sua vida. É o que eu digo para você hoje. Se você entendeu essa palavra, se você está desejando profundamente no seu coração experimentar dessa glória e dessa presença marcante de Deus, não tem como eu descrever como é. Você só vai conseguir quando não tiver mais nada na sua vida que esteja concorrendo com esse desejo no teu coração. Enquanto tiver outras coisas permeando a tua vida, que você ainda deseje, que você ainda queira, que ainda te satisfaça, que ainda é uma prioridade, não chegaremos a esse lugar. Nós só vamos chegar a esse lugar quando em nós não haver mais nada que nos importe, a não ser a presença dele em nós. Pode adorar? Eu quero que você se levante aí onde você está. Eu não vou chamar você aqui para frente, não tem necessidade disso. Mas, como de costume, né? Eu não posso sair daqui depois de ter ministrado, baixa um pouquinho. Depois de ter ministrado algo tão singular, algo tão salutar, depois de ter ministrado algo tão importante para você viver, eu não posso deixar de sair daqui sem dar a oportunidade de você, aí mesmo, não precisa vir para cá fazer volume aqui na frente, não. É você e Deus. A glória dele já está dentro de você. O que é que você precisa fazer agora, de uma forma prática, no seu dia a dia? Você precisa escolher um horário do seu dia onde você vai mergulhar nessa busca. Não é na sua célula, não é nos domingos aqui, não é no Tadel, não é lá na casa do pastor Dias fazendo reunião, não é lá na casa do pastor Daniel pedindo oração, não é lá na casa da irmã Lourdes pedindo para tirar os demônios que estão aí. Não é isso, por favor, entenda. É algo que transcende essas coisas.
É você decidir, porque agora é com você, não é mais com Deus. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez, e fez até demais. Mandou Jesus, mandou o Espírito Santo habitar aqui, dentro de mim, dentro de você. Encheu a gente da glória dEle, nos deu a possibilidade de viver isso, algo grande, aqui na terra. Mas agora precisa que eu faça a minha parte, que é caminhar em busca disso. Caminhar em busca disso. Eu estou falando de um desejo ardente que deve aparecer, que deve ser gerado no seu coração, de estar com Ele, independente do que está rolando aqui ao meu redor, é estar com Ele. Só isso. As outras coisas, se Ele quiser, Ele faz. Se não quiser, tanto faz. Eu quero é a presença dEle. Então, enquanto nós adoramos, você conversa aí com Deus, fale do seu jeito, diga o que você vai fazer, se você for fazer. Estipule algumas decisões aí na sua vida. Decida algumas coisas e peça apenas graça para que você consiga caminhar nessa verdade. Amém? Eu te busco, te encontro, leva dentro do teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. Não ache que uma oração minha vai resolver o seu problema e te impulsionar nesse caminho. Não vai. Você mesmo precisa decidir entrar nesse caminho de busca ao Senhor, de buscar pela presença dEle e achar essa presença e não desistir. Eu te busco, te encontro, leva dentro do teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. E eu nasci para olhar nos seus olhos, e eu fui criado para ver e amar como tu. Vá dentro do teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. E eu nasci para olhar nos seus olhos, e eu fui criado para ver e amar como tu. De glória em glória, em toda
filhos aqui reunidos, que ouviram, Pai, a Tua palavra. Senhor, que esse entendimento possa ainda, Senhor, permear profundamente, Senhor, no terreno fértil que é o coração dos Teus filhos, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Tu sonda todos os corações e eu sei que Tu está olhando profundamente na vida de cada um aqui agora. Eu sei, Pai, que o Teu Espírito Santo está agora permeando os corações dos Teus filhos, Pai, e sondando todas as motivações hoje que eles têm. E eu te peço, Pai, que os corações que aqui estão, que entenderam essa palavra e que desejam verdadeiramente entrar nesse nível de paixão por Ti, que eles recebam a graça especial da Tua parte para andarem verdadeiramente nesse processo. Ó Deus, que esse start inicial que aqui foi gerado por Ti possa, Senhor, levar os Teus filhos a um nível de profundidade muito maior em Ti, de glória em glória, de glória em glória, que a cada glória que eles desfrutem, possa, Senhor, gerar neles uma transformação que os levem a um nível maior dessa glória, e assim sucessivamente, sem fim, uma glória cada vez mais crescente, Pai, que gere transformação, que gere contemplação dos Teus filhos a tudo o que Tu és, Pai. Gera, Senhor, nos Teus filhos a Tua perfeita imagem na vida deles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu queria chamar os que ainda não se decidiram por Jesus. Eu não posso deixar de fazer isso. Se você não tem certeza da sua salvação, se você quer reafirmar o seu voto, se você quer se converter, se você quer entregar a sua vida a Jesus, seja lá o que tem na sua cabeça, mas se você hoje tem um desejo dentro do seu coração de experimentar da presença desse Deus, eu quero que você venha aqui para frente, para a gente orar por você, para que o Espírito Santo possa entrar verdadeiramente no íntimo do seu espírito, te dar vida, e a partir daí você puder desfrutar, você possa desfrutar dessa presença de Deus na sua vida. Então pode continuar adorando para terminar a música, o finalzinho só. Quem tiver esse desejo de entregar a sua vida a Jesus, para começar esse relacionamento, é o momento de você vir, tá bom? Para a gente orar por você, em nome de Jesus. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai. Tem uma criancinha para apresentar, se ainda quiser apresentar hoje, vem correndo para cá para frente, para a gente finalizar. Amém, pode continuar, Paulo Anque, adorando. Se você ainda quiser vir aqui na frente fazer sua decisão por Jesus, porque você entendeu que você precisa desse Jesus, você pode vir aqui na frente. Aí você precisa vir mesmo. Dentro de mim e mais de ti, eu me prostro. Porque a Bíblia diz que você precisa fazer a sua decisão publicamente. Na hora em que você decide por Jesus, a Bíblia fala que isso tem que ser uma decisão pública. Você realmente tem que vir à frente de onde você está, e diante dessas testemunhas naturais e as espirituais que agora contemplam esse lugar, você está dizendo que você quer servir a esse Jesus. Então vocês que estão agora decidindo por Jesus, eu quero orar por você. Dê só um sinalzinho para me ver quem são as pessoas. Amém, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, igreja, estenda as suas mãos aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento essas vidas que hoje decidem, Senhor, entregar as suas vidas a Ti, Pai. Fazer essa aliança hoje contigo, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo agora seja enviado no espírito
dessas pessoas, para que elas saiam da condição apenas de criaturas tuas, para a condição de filhos teus, Pai. Ressuscita agora o Espírito que está dentro dessas pessoas, tornando essas pessoas teus filhos, Pai. Escreve o nome delas no livro da vida, dá salvação a eles. Mas não só isso, que eles possam experimentar, desfrutar, Pai, do prazer de estar na Tua presença todos os dias. Terem o prazer de experimentar a Tua glória, sendo refletida na vida deles e através deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.